Olá pessoal, espero que estejais bem de saúde. Eu sou Amitone Benjamin. Hoje vamos falar sobre Moçambique. Primordialmente eu quero adiantar que Moçambique é uma ilha. Moçambique é uma ilha e Angola é uma ilha, Brasil é uma ilha, eu acho. O que é uma ilha? É um pedaço de terra rodeado por água, não é? Então, se eu resumir assim essa definição, eu poderia também definir Moçambique como sendo um país que está rodeado por países que falam língua inglesa, por países que falam língua diferente de Moçambique. E apenas Moçambique é que fala português. E se eu falar de Angola, eu vejo que naquele território onde Angola está situado, também os angolanos é que conseguem falar português, é que têm esse privilégio de falar a língua portuguesa. E se eu falo para os países que rodeiam Angola, falam a língua inglesa. E se eu falo também de Brasil, dá para presenciar que os países que estão ao redor daquele país brasileiro falam língua diferente da língua falada lá dentro do Brasil. O Brasil fala a língua portuguesa e os países ao seu redor, outros falam línguas latinas. O português também é uma língua latina, né? Então, o Brasil fala a língua portuguesa e os países ao seu redor falam espanhol. Se alguns falam outra língua, não sei. Mas sei que alguns deles falam língua espanhola. E isso faz com que esses países que eu mencionei sejam consideradas como sendo ilhas no seu território de localização. Então, Moçambique, referindo-me da localização desse país, eu diria que Moçambique é um país que se situa na faixa sul-oriental do continente africano, entre os paralelos 10, 27 minutos e 26 a 52 minutos. De latitude sul e entre os meridianos 30 a 12 minutos e 40 a 51 minutos de longitude este. Ao norte limita com a Tanzânia e ao oeste com Malawi, Zâmbia, Zimbábue e Suazilândia. E ao sul de Moçambique encontramos a África do Sul, que cria fronteira com o nosso país. E onde é que surge esse nome Moçambique? Normalmente esse nome Moçambique faz referência ao nome de um comerciante árabe que antigamente, nos tempos de atrás, eles chegaram a Moçambique com propósito de negócio, era o Musa Alimbeque. Se nós pesquisarmos esse nome, se vós pesquisardes esse nome, na internet podereis encontrar Musa Alimbeque, Musa Alimbeque, mas queremos aqui citar o nome como sendo Musa Alimbeque. Ele via no território moçambicano que estava ocupado pelos exploradores portugueses naquela época. Lembrando que Moçambique também, como Angola, Brasil e outros países que eu nem sequer conheço, são países que foram colonizados pelos portugueses, pela colônia portuguesa na época. Então, por isso eles também sofreram a influência de falarem esse idioma, de falarem língua portuguesa. E a moeda que é usada em Moçambique é o metical, e é a moeda oficial do país. A moeda tem a abreviatura de MTS, Metical, ou Meticais, como são vários, né? MTS, Metical, Metical, MT, Meticais, MTS. Só que sentamos isso para pluralizar o nome. Então, as denominações variam de moedas de 1 metical a 1000 meticais, assim como moedas menores como centavos, né? E através da inflação da moeda que acontece com o nosso país, e olha, estamos a darmos muito mal, né? O que acontece é que os centavos já não têm utilidade, não têm valor. E se presenciarmos, não há o uso desse pedaço. Poxa, estava... Então, os centavos já não são usados no nosso país. Não tem valor, a inflação já desabou tudo, entende? E o metical também dá para presenciar que atualmente é de notar que em muitos bolsos de alguns moçambicanos é raro encontrar essa nota ou essa moeda, o metical. Eu acho que começa de 2 meticais para lá acima, são moedas ou notas que nós podemos encontrar nos bolsos dos moçambicanos, mas o metical está quase a escassear e o centavo já escasseou. Através da inflação está tudo a desabar. Se o governo não fazer algo urgente para suavizar essa situação, já estaremos numa situação muito caótica. E os portugueses chegaram a Moçambique em 1498 e a administração colonial foi instalada 3 anos mais tarde, ficando assim o território dependente do estado da Índia até 1752.
E em 1569, Moçambique foi levada à condição de capitania geral, englobando a região do Sofala e a região de Monumutapa. Monumutapa foi um reinado antigo que se situava nessa região moçambicana. E poderíamos falar sobre Monumutapa no outro vídeo, né? Foi um reinado que até contribuiu muito para a independência do nosso país. Então, o Moçambique é sobre a divisão do Moçambique em quantas regiões e em quantas províncias o Moçambique está dividido, afinal. O Moçambique está dividido em 3 regiões, Norte, Sul e Centro. Norte, Sul e Centro, de fato, isso mesmo. E as províncias são 11, na qual encontramos, na zona norte encontramos a Niassa, a província de Niassa, a província de Nampula e a província de Cabo Delgado. E no centro de Moçambique encontramos a província de Zambésia, Tete, Manica e Sofala. E na região sul encontramos Inhambane, Gaza, Maputo cidade e Maputo província, completando assim 11 províncias no território moçambicano. Como toda a região austral do continente africano, não apresenta grande variedade de paisagens. O Moçambique não apresenta grande variedade de paisagens, mas dá para aproveitar alguns pontos mais importantes. E a língua mais falada do nosso país, eu poderia referir-me de ser o português. Mas nem todos falam essa língua portuguesa. Eu acho que o Brasil tem o privilégio de o maior número de pessoas residentes naquele país poderem falar o português. Mas no meu país, o Moçambique, esse privilégio fomos esgotados. A língua mais falada é o português. E segundo o censo, um estudo feito em 2007, refere que 50,4% dos moradores falam português. Dentre esses 50,4%, 80,8% nas áreas urbanas e 36,3% nas áreas rurais. A maioria, porém, não considera língua nacional, o português, mas o país tem oficialmente 20 línguas maternas. E estamos ricos com 20 línguas maternas no nosso país, no território. Eu não sei se Angola possui essa quantidade de idiomas lá dentro de línguas, embora que sejam línguas bantus, mas isso enriquece o nosso país. Me orgulho por nascer no país. E dentre essas línguas, as mais faladas são a língua Makua e a língua Xangana. A língua Makua representa 26,3% e a língua Xangana representa 11,4% da população que fala. E a origem da língua portuguesa em Moçambique, assim como no Brasil, os portugueses chegaram a Moçambique por volta de 1500 anos, que até então era dominado comercialmente por árabes. Dessa forma, Portugal passou a dominar a rota marítima da região e introduziu também a política e a cultura por lá. E até hoje eu posso presenciar que os árabes deixaram uma cultura que até hoje dá para aproveitar, né? A culinária, a vestimenta, a religião. Tem muitos muçulmanos em Moçambique, mas não ultrapassa o número de cristãos. E isso é o resultado dos árabes. E o Moçambique é um país multilingüe, onde convivem cerca de 20 línguas bantu e o português. O Gujarati, o Hindi e o árabe. O Hindi porque os indianos também são residentes no país como comerciantes, e segundo a história, os indianos também vieram por negócios no nosso país e com isso deixaram algumas influências culturais, assim como linguísticas. E o Hindi ficou também como uma influência, mas não é uma língua falada no país, mas algumas influências de algumas palavras mantêm, como o árabe também mantém algumas palavras. E o português é a língua oficial e é de uso obrigatório na educação e nas instituições públicas. Não sei porque nós temos nossas línguas maternas, nossas línguas nativas, mas nós não podemos usá-las. E eu acho que também seria uma desvantagem, porque algumas já com 20 línguas, cada região tem sua própria língua, e isso nas instituições poderia ser um desentendimento, uma bagunça total, eu acho. E o português, toda a região do Moçambique, tem a obrigação de aprender a língua para assim poder. A culinária tradicional continua a preservar as formas de confecção transmitidas desde um passado longínquo. E os principais pratos de Moçambique são o arroz,
é chamado Monsoro, Murama, não sei lá, vários nomes que mas na minha região, né, na minha província, usamos esses nomes. Arroz, mapira, milho, arroz de milho, por aí. Então, meus caros, para não poder deixar o vídeo mais longo, eu poderia resumir até aqui e a outra parte poderia falar nos outros vídeos. Entrando em profundidade, entrando em detalhes sobre o idioma, entrando em detalhes sobre a cultura e sobre muita coisa, como religião, vestimentas e o que é que você não pode fazer quando chegar no meu país. Olha, tem muitas regras que, se você infringir essas normas, as pessoas poderão olhar com olhos, sabe, aqueles olhos que ficam lá por cima. Quero dizer, as pessoas não te vão ver com bons olhos. Obrigado, até logo e grato por assistir o vídeo.